Maurício Colim está conosco já aqui também. É um prazer tê-los aqui conosco e, sem mais delongas, nós vamos transmitir também lá pelo... E lá vamos nós! Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Dr. Refúgio, Fundição em Foco. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou convidar aqui uma presença mais que especial, deste que é um representante dos empreendedores aqui de fundição, daqueles bons exemplos que a gente encontra na vida. Então, boa noite, Maurício Colim, vou chamá-lo aqui para que a gente possa continuar esse bate-papo aqui. Maurício Colim é diretor comercial da Diecast e também diretor titular do CIESP de Guarulhos e região. É um empresário local, um apaixonado pelo associativismo aí, e é uma pessoa que dedica o seu tempo para ajudar os colegas que também são empresários e que têm as mesmas dificuldades que eles. E nesse trajeto ele se tornou aí um cara sempre muito atuante, mas recentemente ele se tornou o diretor titular do CIESP de Guarulhos e região, que na minha opinião é um dos CIESPs mais importantes que tem. Acredito que por números, depois ele pode até falar, com certeza é um dos mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil. E é um prazer para mim, conheci através do mercado de fundição, prazer para mim tê-lo aqui conosco hoje aqui. Então, sem mais delongas, boa noite, Maurício Colim, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Olá, Fernando, tudo bem? Obrigado você pelo convite. Já vi aí que na sua turma aí dos que estão nos assistindo está o Ricardo Pugliese, um grande amigo, já deu um oi aí. O Marte também, da fundição, da Fundimetal. Legal, bacana. Prazer em revê-lo. O prazer é todo meu e seja bem-vindo ao nosso canal. Quem está aí também, o Dionei, o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Nosso canal ele tem aí uma participação do Brasil inteiro e a gente tem buscado bastante conteúdo também para a área de fundição. Conteúdos técnicos, Maurício. Mas diante disso tudo, eu acho que é importante a gente conversar com profissionais como você, empresários, que todos estão passando por um momento de turbulência. Eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho aí e, de uma maneira geral, dar um panorama, né? A gente que está num dos maiores mercados aqui, um dos mais afetados, porque a gente trabalha muito com automotivo, Sim. né? Sim. Então, eu acho que é importante, nesse momento de incerteza, a gente ter uma visão de alguém que é do meio, que está no meio e que está junto com a gente aí encarando todo esse desafio. Espero poder contribuir. Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse a sua empresa e o CIESP de uma maneira geral, se você puder, por favor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Colim. Sou um dos sócios da Diecast, fundição sob pressão de alumínio. Nós ficamos na cidade de Guarulhos, uma empresa 100% nacional. Já estamos aí há mais de meio século no mercado, né? Era uma empresa familiar até 1999. Depois disso ela começou um processo de profissionalização. Foi quando eu entrei em 2000 e estou lá desde então. Nós atendemos, como o Fernando já falou, 95% do nosso negócio é voltado para a indústria automobilística e pouco para o mercado paralelo, mas temos uns 5% que é mercado paralelo, o restante é para o mercado mesmo da indústria automobilística. Então, assim, a gente está sentindo bastante. Sobre o CIESP, sou diretor titular do CIESP Guarulhos, como o Fernando falou, é uma das 5 maiores regionais do estado de São Paulo. Normalmente nós medimos isso pela representatividade, quantas indústrias fazem parte da entidade, e somado a isso que representa no cenário estadual, em termos de percentual de participação no que gera de riqueza a indústria
indústria para as cidades. E estou já nessa política industrial já faz mais de 10 anos. Então, assim, o que eu puder contribuir, Fernando, estou aí. Acho que é isso. E Legal, sou um legal. ex-Senai como o Fernando. Sou um cara Sim, que sim. comecei no Senai como estudante de ajustagem mecânica com 13 anos de idade. Muito legal. O Senai faz parte da vida da gente aí de todas Muito. as maneiras, né? É isso aí. Mas, Maurício, só para deixar claro aí para quem não sabe, que diretor titular no Ciesp é a mesma coisa que presidente, tá, pessoal? São A nossa casa, nomenclaturas, né? muita gente conhece a nossa casa como Fiesp, porque é o braço mais forte, que é quem representa os sindicatos. O Ciesp, junto com a Fiesp, representa os industriais, que são associados voluntários. O Ciesp, ele representa a indústria localmente. E o meu cargo como diretor titular é como se eu fosse um presidente na região, é isso mesmo. Eu sou eleito, né? Perfeito. Maurício, antes de mais nada, eu queria. Você já falou aí do impacto, né? Você já falou aí. Eu queria ouvir de você um panorama geral aqui do que você vive, né? Lógico, da sua região, do estado de São Paulo, um panorama geral da indústria de fundição e do mercado de peças para o mercado automotivo. É, falar, chovendo molhado, falar que todos nós estamos numa grande dificuldade. É claro que o setor da linha pesada, que voltou um pouco antes que a gente, está um pouco mais aquecido, porque o agronegócio está muito bom, né? A parte de alimentos, de cereais, enfim, o que orbita isso retomou mais rapidamente. Aliás, quase nem parou. Quem está no setor de alimentos, quem está no setor de gênero de primeira necessidade, temos um associado como exemplo, a Damapel, né, fabrica lenço de papel, papel higiênico, enfim, papel toalha, ele ainda não sentiu essa crise, né? Então, quem está ligado ao agro, que é o setor automotivo de linha pesada, já voltou antes, como uma Scania, começaram a já trabalhar. Agora, quem está na linha leve está sentindo muito, que é a maioria das fundições do nosso setor. As outras fundições também. Né? Em Guarulhos eu tenho conhecimento da LEP, está sentindo bastante, sentiu bastante. Né? Então é um setor que está muito complicado, o nosso setor automotivo. Mas o mercado como um todo está. E falar em alguma previsão, Fernando, agora, seria um chute. Né? Tem muita gente que sabe tudo e ninguém sabe nada. Essa é a verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer, como é que nós vamos sobreviver. O que eu posso dizer para você, que hoje eu retomei na Diecast, na minha empresa, nós temos uma previsão para esse mês, algo em torno de 30% do que a gente faturava antes dessa crise do coronavírus. Não vou nem chamar de pandemia, é uma crise já. Então, assim, há uma sinalização, ela não é 100% certa, mas também conversei com alguns colegas hoje, até já pensando na sua live, mais ou menos as fundições estão acreditando nesse número de 30% a 40% entre junho e julho, podendo julho chegar em alguns casos a 50%, aquele que trabalha com linha pesada, não só com a linha leve, como o nosso caso. Nós estamos apostando em 30% do que nós tínhamos no mercado antes da crise do coronavírus. Então, assim, falar em números agora é muito cedo. A É. gente tem acompanhado a Volkswagen, eu achei muito interessante que o presidente da Volkswagen falou sobre a China. Né? Ele disse que lá na China, quando eles liberaram, houve um grande aumento no volume de compra de automóveis, porque muita gente não queria andar nos coletivos. Então, né? Agora já outros países da Europa estão falando que houve um aumento no consumo de bicicletas. Assim, nós não sabemos, acho que é tudo novo no que vai ser esse novo consumidor, esse novo mercado. Tudo vai ser novo para todo mundo. Realmente não tem como a gente fazer previsões. O que a gente pode fazer é isso. Eu acho que, por isso que eu tinha certeza que a nossa conversa seria interessante, Maurício, porque você é um cara que tem as informações, né, pelo seu relacionamento e por estar à frente do Ciesp e tudo mais. Então, é sempre opiniões balizadas, focando em uma estratégia, focando em um negócio. A minha visão também, ela vem muito nessa linha, né? Eu acho que a gente está tendo
como que a gente pode dizer, o setor automotivo fornece para montadoras e sistemistas está muito mais atacado. Eu acredito que a gente vai retomar aí o mercado de peças de reposição no automotivo, acho que provavelmente deve ser um dos primeiros que retoma aí com um pouco mais de firmeza, né, para depois a gente realmente ver o que vai acontecer com o automotivo, né? Não sei se você compartilha da mesma ideia, não sei se você tem essa visão. Eu acho que, Fernando, é como eu te disse, eu acho muito complicado a gente falar em previsões, mas eu acredito que também o setor de reposição deve começar antes que a linha zero, é óbvio. Muita gente vai segurar o dinheiro que se tem, vai economizar até por conta de muitos acreditarem que possa haver uma nova leva de demissões, né? Sim. As empresas acabaram não demitindo, como a nossa, né? Mas acredita-se que nos próximos meses podem haver novas demissões, eu também acredito nisso. O mercado não deve reagir para voltar nos números que eram, e eu acho que ainda é uma massa que não foi ainda cortada e que deve ser cortada. Certo. O Dionei, que já participou com a gente aqui, que é fornecedor de ferramental, ele está levantando um ponto importante aqui, Maurício. Ele está falando assim, e essa sinalização de alguns setores, de alguns fornecedores, na questão de nacionalização de alguns itens que hoje são feitos na China, em virtude de tudo isso que aconteceu, né? Você acredita que isso possa acontecer sem nenhuma previsão, apenas baseado no que a gente tem visto aí, né? Recentemente, acho que a Volkswagen anunciou alguma coisa nesse sentido também, né? Não, assim, as pessoas, é óbvio, né? Há uma tendência de se acreditar, pensar e querer que venha para o Brasil. Eu acho que há uma relocalização, como o Ricardo acabou também de colocar aí, eu vi que o Ricardo acabou de colocar, a relocalização não é só de lá para cá, é uma mão de duas vias. Nós há alguns anos vínhamos num processo que as indústrias automobilísticas estavam localizando seus negócios, né? Como exemplo, a Tuopool, que se instalou no Brasil para atender a GM. Então, assim, uma fábrica inteira para ser localizada em Guarulhos para atender a GM. Vai ficar tudo aqui? Não vai ficar tudo aqui. Então, há uma tendência de que as montadoras vão ter, não só em um local, não sei se vai ser por país ou se vai ser por continente, mas eles têm razão. Deve haver uma demanda de novos negócios, só que eu acredito que vão ser negócios de menor volume. O que eu quero dizer com isso? Eles vão continuar com o negócio na China, só que vai dividir o volume com o Brasil. E o inverso é verdadeiro. Mesmo vale para a Europa, entendeu? Não é só para a China, mesmo vale para a Índia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Em maio, a Diecast tinha zero de pedido. Zero faturamento em maio. Nós fechamos a planta, não íamos fornecer uma peça para ninguém. A Festo, que é um cliente que não é da indústria automobilística, uma unidade da Índia, por conta da pandemia, fechou a atividade porque estava um foco naquele ponto, naquele local. Eles resolveram que precisavam. Resolveram, não, eles fecharam. Aí a Festo precisava de peças. Ela tinha a nossa unidade como uma fornecedora mundial. As nossas peças estão sendo fabricadas aqui para atender a Europa. É uma relocalização. Já existiu o ferramental aqui. As montadoras vão na mesma linha, e não só com a China, como foi colocado. Eu acho que isso é mundial. Mas Perfeito. realmente vai ter há que se aproveitar esse momento da gente atender. Espero que tenham várias condições para atender essa nova relocalização. Sim, mas eu também concordo com você. Assim, eu costumo ter uma visão, tentar ter uma visão realista e buscando o otimismo, mas a gente tem que ser realista, né, Maurício? Porque assim, realmente vai haver uma relocação, vai, mas vamos imaginar que eu sou uma montadora. Eu não vou perder o ganho de competitividade que eu tenho com uma China. Eu vou trazer uma quantidade que seja confortável para mim. Então, eu Isso. entendo, no meu ponto de vista, que vai vir aí, sei lá, 15, 20, 25% Não dá da nem para produção. saber. Eu acredito que o local onde for mais barato é onde vão comprar a maior parte, o maior volume, e vai deixar um pequeno volume com um ferramental, por exemplo, no nosso ramo é assim, para garantir que ele tem um abastecimento em algum outro incidente qualquer, não só a pandemia, mas qualquer problema que possa ter internacional. Entendi. Você tocou um ponto importante aí, Maurício. Isso é uma coisa também que eu acho muito legal. Pessoal, para quem não conhece, eu conheço
a Diecast desde 2002, quando eu estudava com o gerente dele, né, em Mogi das Cruzes. E de lá para cá a gente tem um relacionamento a longo prazo, no sentido de que em 2016, né, a gente fez um trabalho pelo Brasil Sim. Mais Produtivo de implementação de Lean. Brasil Mais Produtivo. Brasil Mais Produtivo. E já naquela época, a Diecast era uma empresa preocupada, lógico, atendendo o nível de cliente que eles atendem, uma empresa muito preocupada já em eliminar desperdício, em melhorar ganho de competitividade, em otimizar a equipe, em melhorar a performance, né, Maurício? Sim. Então, assim, é um trabalho que vem lá de longa data, né? E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que efetivamente você entende que a Diecast fez, a sua empresa fez, nesse período antes da pandemia, que fez com que vocês, de uma certa forma, lógico, ninguém esperava, mas assimilasse melhor essa crise? Porque eu acho que fica até de ensinamento e de lições aprendidas aí para os nossos amigos que estão aí, que também trabalham em fundição, são gestores aí de fundição. Sim. A Diecast, algumas vantagens, eu diria para você, que nós tínhamos. Nós temos um parque novo para a fundição. Nossa máquina de injeção mais antiga é de 2007. Então, para quem está no mercado de injeção de alumínio, a nossa máquina mais antiga é 2007 e a mais nova 2018, 2019. Então, nosso parque é novo. Então, nós não temos um grande custo de manutenção. Nós sempre que compramos nossos equipamentos, nós não fizemos dívidas a longo prazo. Então, nossos equipamentos, normalmente, ou alguns foram pagos à vista, com recurso próprio, e poucos foram financiados. Nosso nível de endividamento da empresa hoje não passa de 5%. Então, nós estamos com uma condição financeira estável. Outra questão, nós investimos muito no que você falou, na sua época mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Falo publicamente, não estou bajulando ninguém. Todos que estão aqui me conhecem, sabem o meu jeito de trabalhar e como eu trabalho e o que eu falo. O Dionei, o Ricardo, você. Não estaria puxando, mas lá atrás nós fizemos um trabalho de redução. O Fernandinho, do Senai, está hoje com a gente lá, fazendo um trabalho de conscientização dos empregados, valorização da empresa. Nós fizemos um trabalho também de RH, né? Você deve lembrar, nós estávamos naquela época num processo de coaching e todos passamos por coaching, desde o funcionário da operação mais básica até a presidência, todos passamos por coaching para que todos trabalhassem focados e pensando na empresa. Então, isso ajudou bastante. Redução de desperdício, parque novo, pouca manutenção, pouco nível de endividamento e poucos clientes. Porém, nós temos hoje uma carteira com 20 clientes, só que nós temos uma participação de cada um bem balanceada. Tudo isso ajudou no ambiente. Com a vinda do coronavírus, quando começou lá em março os movimentos, eu vou falar assim, mais fortes com relação aos números começaram a crescer, né? Os funcionários já tinham uma consciência muito grande. Nosso nível de refúgio hoje, que você falou, já que seu canal é canal de refúgio, numa fundição de alumínio, refúgio total, final. Todos os processos, quando chega no final, nós estamos batendo 4.2, 4.3. Isso são números internacionais. Então, assim, isso já dá uma sinalização do tipo de trabalho que a Diecast faz. Então, isso ajudou também. E sempre que nós vamos tomar alguma ação, nós procuramos sempre nos antecipar ao problema. E foi o que nós fizemos com o coronavírus, né? A gente se antecipou. Não sei se eu respondi a tua pergunta, que foi essa do que ajudou a gente, né? Não, respondeu. Não sei se você não perguntou nada das ações, não, né? Eu perguntei das ações, mas a gente pode ir conversando, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que isso que você falou, as pessoas têm que começar a entender, porque eu acho que todos os ramos da fundição demanda tecnologia, mas eu acho que no setor de injeção de alumínio sob pressão, a tecnologia ela evoluiu de uma forma tão grande nos últimos 10, 15 anos, que quem está usando uma máquina que tem 20 anos, ele está trabalhando num padrão que já fica muito mais difícil de ser competitivo, né, Maurício? De conseguir atingir os níveis. Você tem custo de manutenção maior, você tem refúgio maior, e às vezes você não acompanha, esse número faz a diferença ao longo do tempo. Se você avaliar esses números no final do ano, sempre você vai ter um resultado pior se o seu parque é velho, você não tem uma manutenção organizada, não pensa no desperdício, não pensa num setup, que é o trabalho que você fez forte lá, enfim.
Então, assim, eu vejo que isso tudo ajudou. E quando veio a pandemia, então, continuando o que a gente fez, só como exemplo, eu acho importante, os nossos funcionários, por esse coaching que foi feito, todos estavam muito enganjados no que era a Diecast e a participação dele, a importância dele dentro da empresa. E todos confiam na Diecast, tanto que nós não demitimos praticamente ninguém. Nós mantivemos 95% a 97% do nosso quadro, né? Então a gente não demitiu e eles acreditaram em tudo que a gente estava falando. Não perdemos bons profissionais, que é um problema que as empresas vão ter. Muitas empresas acabam demitindo sem pensar no futuro, ele está pensando só no momento. Não, um conselho, pense no futuro, pense na retomada. Na retomada, para você ser mais ágil, você precisa estar com seus bons profissionais, né? Os líderes precisam mudar o seu jeito de pensar e encarar as empresas, porque isso ajudou bastante a Diecast. Eu posso falar aqui, sem falsa modéstia, a Diecast tem ótimos líderes, né? O Márcio, o Luiz, o Sérgio, a Fabiana, o Sérgio Rosa, enfim, todos ajudaram muito. E tudo isso fez com que a gente passasse por esse momento de uma forma não tão traumática. Por quê? Quando começou a pandemia, nós imediatamente implantamos os protocolos que a OMS exigia, independente de sindicato, independente dos funcionários, independente de ter alguém contaminado. Não temos ninguém contaminado até o momento. E nós não implantamos dentro da empresa, nós implantamos fora da empresa. Nós fornecemos para todos os funcionários uma máscara de ida e vinda para casa. Uma máscara com respirador, né? A PF, acho que é PFF2, acho que é isso, não é isso? É. Isso. Então, assim, nós fornecemos para eles irem e virem. Fornecemos um álcool gel, daqueles pequenos de bolso, para que eles usassem na hora que chegasse no ônibus, na hora que descesse do transporte público. E demos toda a instrução. Logo em seguida, mesmo antes de começar a falar assim que nós percebemos que a OMS começou a falar no controle da temperatura, já implantamos na portaria um sistema e hoje temos um termômetro que registra os 30 últimos e vamos anotando o dia a dia dos empregados. Então nós já estamos acompanhando há bastante tempo isso. Enfim, então tudo isso gera uma segurança para o empregado. E também ele se motiva, né, a se doar para a empresa. Quando nós fomos negociar a parada, para terminar aí, deixar vocês falar aí as perguntas, nós fomos explicar para os funcionários o corte de salário, né, e a suspensão de contrato. Nossa, olha, foi assim, eu me emociono de lembrar, todos unanimemente concordaram. Ninguém reclamou do corte do salário, entendeu? Nós suspendemos o contrato o mês de maio inteiro. Todos os funcionários com suspensão de contrato. Suspensão de contrato, não sei se todos sabem, só resumindo, você é 70-30. Pode explicar, inclusive, porque acho que tem alguns que não têm acesso, né, Maurício? E outra, não, eu acho que todos deveriam usar essa ferramenta, porque eu acho que do governo, uma das melhores ferramentas foi essa. Você suspende o contrato de trabalho, se você não tiver, se você puder não operar, você tem uma redução de 70% do seu custo de folha, tanto em encargos quanto no valor de salário. Só que aí você paga 30% do salário e o governo recompõe uma outra parte, que é calculada percentualmente em cima do salário de seguro-desemprego. Então, para quem ganha até R$ 2.100, R$ 2.200, vamos falar da média, R$ 2.500, que é a média da fundição, né? É o salário mais básico, que é uma grande massa, ele quase não tem perda. No final, ele tem 10% a 15% de perda. É um valor substancial para quem ganha R$ 2.500? É. Mas para quem ganha 7 mil, é quase 50% de redução. Então, assim, o impacto acaba sendo grande, porque cada um, né, de acordo com o salário, é o seu nível de padrão de vida. Então, assim, a gente falou para eles que ia fazer essa edição, eles entenderam rapidamente, nós explicamos ponto a ponto, levamos todos na sala de treinamento, levamos de 10 em 10 para não ter uma grande massa dentro da sala de treinamento, todos separados, com máscara, e explicamos com paciência de 10 em 10. A Diecast tem 120 empregados. Então nós fizemos em torno de 12 reuniões, das 7 da manhã até as 24, até meia-noite, né? E foi muito bom. Então, assim, é um processo que as empresas devem usar, ajuda muito nesse momento na questão salarial. Acho que eu falei tudo, né? Não esqueci nada.
Não, não, falou e falou muito bem. Eu acho que realmente, acho que de tudo que o governo tentou fazer, né? Porque nesse momento é um momento tenso na questão política. Eu costumo não tentar abordar temas políticos aqui, porque o nosso canal é focado na parte mais técnica. Mas como você bem falou, acho que não tem certo, não tem errado. As ações estão sendo tomadas no futuro. A história que vai dizer quem estava certo, quem estava errado, mas eu acho que é unânime essa questão da forma que foi feita essa suspensão do salário e esse aporte do governo. Acho que todo mundo aí concorda que foi uma ação sensata aí por parte das autoridades. Acho que a maioria dos empresários concorda com isso. Eu acho que os próprios empregados entenderam também que é um Sim. momento onde todo mundo tem que deixar um pouquinho para continuar vivo e continuar atuando, né? Dá para seguir todos os protocolos, sabe? A gente está seguindo todos, né? Os nossos sócios, para vocês terem ideia, o Luiz Antônio, o Sérgio Rosa, pessoas que estão dentro do grau de risco, a gente está pedindo para que eles fiquem em casa, eles estão ficando em casa, trabalhando em home office, vários empregados nossos estão em home office, e pelo menos uma escritório, acho que está meia dúzia num horário, meia dúzia em outro, mas em home office. Tudo isso deu para balancear, é possível desde que tome ação antecipadamente. Entendeu? Entendi. E aí você já meio que respondeu a pergunta do Anderson de Paula, né? Que ele queria saber, na sua opinião, né? Acho que você viu aí, né? Se Não veio. as empresas estão preparadas para a retomada, né? Eu acho que não. Principal, Eu acho que não. principalmente associado à qualidade, na forma dos termos de baixo impacto e tal, né? Eu acho assim que o coronavírus ele está sendo muito traumático, né? Porque está sendo traumático para a sociedade, não é para a indústria. Para todo ser humano está difícil de saber como agir, o que fazer, né? Como agir dentro de casa com os filhos, como agir com a mãe, com o pai, enfim. Alguns têm pessoas que estão no grau de risco, então está muito difícil. Para as indústrias, mais ainda. Eu acho que hoje o grande papel do líder é saber administrar tudo isso, né? Então, assim, e os líderes precisam mudar um pouco. Eu acho que essa pandemia vai ajudar ao líder a pensar mais no ser humano, no seu trabalhador, no seu funcionário, o valor que isso tem dentro da empresa. O líder vai precisar pensar fora da caixa. Ele vai ter que encontrar meios para sobreviver. Né? Então, assim, quando ele pergunta se as indústrias estão preparadas para a retomada, não. Por quê? Primeiro, imagina uma fábrica de fundição, vamos falar do nosso setor, de injeção de alumínio, se ela ficar com uma máquina dele desligada 3 meses. Porque, veja bem, você tem uma fábrica para faturar, sei lá, 100 toneladas por mês, o mercado retomou 30. Você já está parado desde abril. Você passou abril, maio. Você retomou com 30%. Algumas máquinas fatualmente continuam desligadas. Se ele não zelar pela manutenção dessas máquinas, quando vai ser quando ele religar? Quando vai ser quando ele religar os fornos? Como vai ser a parte hidráulica dessas máquinas? Então, assim, são coisas que tem que estar atento. E muitas vezes o empresário não está. Segundo, demissão. Você tem que olhar muito bem quem você vai demitir para não quebrar a espinha. Né? De repente, na hora da retomada, vai faltar alguém muito importante. E ele pode ter, sei lá, ele morava na região sul, ou na região norte ou nordeste, e resolveu que com essa crise ele vai voltar para casa. Essa mão de obra você não chama ela de volta. Né? Então, Nossa. assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o que vai ser bom para as empresas, que eu vou falar, assim, me desculpem quem for funcionário, mas assim, aquele problema da empresa demitir e recontratar daqui 3 meses, eu acho que agora não vai ter. Então, as empresas que precisam demitir, demitam da forma mais tranquila, sabe, cumprindo todas as suas obrigações. Mantenha essa porta aberta de ambos os lados. Quem for empregado, for demitido, faça a mesma coisa, né? Porque não vai, acho que, ter aquela preocupação, eu só posso contratar daqui 6 meses. Não, você vai retomar e vai poder recontratar. E assim, se a gente acredita que possa melhorar, né? Eu não acredito que até o final do ano a gente passe de 60% a 70% do mercado, se após a flexibilização esse mercado retomar. Hoje em Guarulhos, de manhã, a manhã toda, eu passei discutindo na prefeitura, com o prefeito e equipe, a flexibilização de Guarulhos. Né? São Paulo foi para o dia 15, Guarulhos possivelmente também vai para o dia 15.
Eu estou participando muito ativamente como CIESP disso. Então eu acho que o mercado, gente, falando de mercado, voltando à primeira questão que o Fernando perguntou, esse ano eu não acredito em mais do que 60% do que a gente tinha no passado. Esse ano não, entendeu? E nem no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que vai ser muito, entendeu? Até porque olha o que está acontecendo no mundo lá fora. Países que abriram, fizeram a flexibilização, estão tendo que voltar, enfim. Tem muita coisa para acontecer. E a verdade é essa, né? A gente não sabe até que ponto, porque a gente fala que ficar parado um mês é ruim, mas é pior do que parar e voltar. Pior do que parar é parar, voltar e depois ter que parar de novo, né, Maurício? Sim, Porque aí sim. você tem É, uma quebra de escala, né? Aí essa o foi a negócio maior começa. discussão. Essa foi a maior discussão hoje. Eu sei que não é o tema, mas se você quiser entrar Por nesse assunto, favor. nós hoje em Guarulhos é a segunda cidade do estado de São Paulo, todos sabem disso, né, tanto populacionalmente como em geração de riqueza e participação no PIB, chega a ser maior que alguns estados do Brasil. Ah, é uma discussão muito grande. Nós ficamos dentro do grupo vermelho, do Dória, depois ele deu uma flexibilizada, e começamos a discutir. Isso que você falou é o principal ponto. Até que ponto fazer a flexibilização? Qual vai ser o primeiro comércio que vai ser aberto? Qual vai ser o primeiro ou os primeiros serviços que vão ser abertos? Quais vão ser os horários? Como vão ser o contato dessas pessoas? Por quê? Se a hora que nós retomarmos o número de óbitos, o número de contaminação subir demais, nós temos que voltar atrás. Então, um exemplo bem simples que foi discutido hoje. Um dono de restaurante sai para ele assim, ó, dia 10 de junho está flexibilizado, os restaurantes podem, segundo determinados protocolos, aí cada um vai estar dentro do seu protocolo, de que vai ter que fazer no seu negócio. Ele vai e faz uma compra para atender um mercado que ele acredita. 30% vai retomar o mercado do restaurante. Ele comprou. 3 dias depois, começa a explodir os números. O que era de contaminação ou morte. O prefeito vem e fala, fecha tudo de novo, lockdown. O que ele faz com toda a mercadoria que ele comprou para o mês? O Vai jogar impacto fora. é. Vai jogar fora. E todo o resto. As indústrias que chamaram funcionários estavam em casa. Enfim, é o que você acabou de falar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e muito preocupante. Né? As fronteiriças. Nós temos hoje, Guarulhos acho que tem 35 quilômetros de fronteira com São Paulo, com a cidade de São Paulo. Se os dois não forem sincronizados no seu retorno, um pode sobrecarregar o outro. Aquele que abrir primeiro vai ser sobrecarregado pela outra cidade, porque está bem na fronteiriça. É uma outra preocupação. Né? Então, assim, Sim. é muito, muito, muito difícil discutir esse assunto de retomada do mercado. Entendeu? Até porque um depende do outro. Né? É isso mesmo. Olha, eu queria dizer que tem um pessoal aqui no canal hoje que nunca está presente aqui, até porque devem ter vindo aí do Ciesp, do pessoal de Guarulhos. Por Está exemplo, aqui, tá aqui o Fábio Geller, da FIBrasil. Grande abraço, amigo Fábio Geller. Geller. E também está aqui é o Luiz Fábio ou Carlos é a Júnior. Rosemary Gallery? E o Fábio, que é o sobrinho dela, né? Ah, o O sobrinho, que está sócio. assumindo a parte industrial, acho que é ele. Isso, exatamente. Ele estava falando aqui, inclusive, que lá também teve uma forte redução de funcionários. Uma coisa que você falou aí que eu acho que é interessante para quem não conhece a realidade da ICAST, e eu acho que aí é onde cada um tem que ter muita atenção, que é o seguinte: devido a todo esse trabalho que está sendo feito desde mesmo de antes do meu trabalho lá, sempre foi uma equipe muito enxuta, né, Maurício? Nunca se Sempre. teve pessoas, sempre foi uma quantidade de pessoas muito muito justa, né? Muito produtiva, que a performance, então, ou seja, eu tenho a quantidade de pessoas que é o suficiente para fazer o que eu fazer, e sem aquelas pessoas não tem como fazer. Então, aquilo que você falou, mais uma vez, você ser eficiente, ter performance, vai te ajudar nisso também, né? Sim. Acho que um outro ponto que você colocou aí, que eu acho que é vital, que você estava falando, eu estava conversando com um amigo meu, dono de uma fundição também em Itaquá, e eu falava para ele, falei, você tem que entender uma coisa, quando o que vai fazer na retomada, o que vai fazer a diferença para quem vai fornecer é o seguinte, quem tiver mais bala na agulha, no sentido de quando é que eu te entrego mercadoria?
Ele vai ligar para você, ele vai ligar para o outro. Quem tiver a menção e tem muito isso que você falou, né, Maurício? Como é que está meu forno? Será que esse tempo que eu estou parado, o pessoal está com meia jornada, será que não é a hora de fazer a manutenção que eu preciso? Será que não é a hora de testar todas as peças? Será que não é a hora de fazer a parte mecânica, a parte elétrica, a parte hidráulica, testar meus fornos, fazer aquele ajuste de máquina, fazer a recuperação dos meus moldes? Então, assim, mas isso é investimento, pessoal. Não, cara, é você se preparando, né? É aquele estilo dos jogadores de futebol, né? Imagina a gente começar o Campeonato Brasileiro de novo aí, tá tudo do tamanho do Ronaldinho. Não dá, né? Não dá. Eles têm que estar em casa treinando. Então, eu acredito que uma das coisas que facilita a retomada, na minha visão, é o empresário entender que ele está ali e que ele precisa estar com os músculos todos preparados para quando retomar, ele tem que estar pronto para atender o cliente naquela rapidez que ele está acostumado a atender. Vai ter um diferencial nesse sentido. Sim, é o que eu falei. Concorda comigo, não? Sim, concordo. E tem que estar bem aberto a novas ideias, a um novo tipo de cliente, a um novo perfil de cliente, em qualquer setor, né? É claro que alguns mais, outros menos, né? Eu diria que quem vai sofrer com esse novo modelo de consumidor é o comércio, o restaurante, né? Esse setor de serviço, mais até do que a indústria, mas a indústria também tem que estar preparada para um novo modelo, né? E além do novo modelo, isso que você falou, está com a sua empresa pronta para a hora que o cliente precisar, né? E ele vai precisar baixo volume, rápido, né? E com uma condição de pagamento maior. São 3 variáveis que o nosso setor tem que estar pronto, entendeu? Fora que aquilo que acabaram de falar aí, o De Paula, Anderson De Paula, né? Muitas empresas não vão conseguir voltar, isso é verdade. Vários sistemistas têm nos ligado e nos monitorado para acompanhar a nossa situação financeira, quantos nós demitimos, como estão. Porque realmente muitas empresas não devem voltar, né? Não só da indústria, a indústria, o setor de serviço, lojas, enfim, muitas não vão abrir suas portas novamente. Infelizmente, é uma grande preocupação. Né? Infelizmente a crise, né? A gente sabe que tem, assim como tem pessoas que saem de casa de manhã para ganhar o pão do dia seguinte, a gente sabe que tem empresas que já há muitos anos vem batalhando aí pelo faturamento diário de cada dia, né? Exatamente. O famoso pão. Então, a gente sabe que vai ter esse processo, né? Que a gente sabe também que isso é um processo, né, Maurício? Que o capitalismo e o mercado, ele faz isso, né? Assim como os rios que têm as enchentes para os peixes grandes saírem e as secas para limpar, fazer a sua limpeza. No ramo industrial, no ramo de indústria, nós temos sempre crises, e essa crise do corona não é a primeira e nem vai ser a última, né, Maurício? Sim. Todo empresário tem que estar... Nós acabamos de sair de uma em 2012, antes tivemos uma em 2008, tivemos em 99. Você tem uma crise em 2012, 13, 2008, 2009, depois 2012, 13. Então, ou seja, cada vez quando está chegando o momento de se recuperar, parece que vem uma nova. O que a gente tem que fazer, então, nesse momento, é tentar buscar a longevidade do negócio, né, Maurício? Eu acho que o que você daria de dica e o que você deixaria de mensagem nesse sentido? No sentido de aquele cara que está num patamar parecido com o seu, uma empresa que não seja grande, que não seja enorme, mas que tenha uma condição ok, que esteja estável, mas que está vendo o seu mercado diminuir. O que você entende que seria uma boa dica aí? Eu acho assim, bom, primeiro vou falar o que deveria ter feito e que ainda está no momento de fazer, né? O teu negócio, aquele termo de sustentabilidade, envolve tudo e todos. Mas, em primeiro lugar, para você dar um ambiente bom para o seu empregado, você tem que ter uma fábrica muito bem estruturada, aquilo que eu falei do seu parque. Cuide do seu parque. Não pense em ser gigante. A nossa empresa tem mais de meio século. E nós somos uma empresa que tem 12 máquinas injetoras. Eu tenho vários colegas, né,
que tem ou menos tempo de vida que a nossa empresa e tem 30, 40 máquinas. Não estou julgando que ele foi errado. Eu só acho que a escolha, nesse momento, vai ser mais difícil para ele do que para nós. Então, cuide bem do seu parque. Cuide bem do seu colaborador. Né? Cuide bem dele, mas muito bem dele. Converse com ele, divida com ele, viva com ele, jogue com ele. Quem me conhece, eu não sei se algum trabalhador nosso entrou, algum colaborador, mas muitos me conhecem lá. Eu jogo truco com o meu funcionário, eu descubro o que ele está querendo, o que ele está pensando. Ele reclama, faz piada. Então se aproxime, conheça o seu. Agora, como dica nesse momento, aproveite essa ferramenta do governo para redução de jornada de salário, que não está sendo tão traumática para o seu colaborador. Pode acreditar, analise, não está sendo tão traumática para ele. Procure garantir esse consumidor. Ele é um consumidor que vai influenciar também no seu negócio. Né? Então, essa é uma dica que eu digo para aproveitar essa ferramenta que o governo disponibilizou da redução de jornada. Quando eu falo pense fora do quadrado, é o que o Ricardo Pugliese lá no começo falou. Os líderes agora têm que pensar diferente. Como eu falei, é outro modelo de negócio, é outro tipo de consumidor, outra condição financeira de abastecimento, outro tipo de lote. São muitas variáveis que você vai ter que olhar cada um, a sua função, o seu tipo de cliente, que mercado que está, para ver aquilo que ele pode se prevenir para uma retomada. Como nós falamos, cuide da sua máquina, aproveite para dar uma olhada no seu parque. Ah, mas eu não... Desculpe, eu não tenho dinheiro agora para manutenção. Olha, dá sim para você tentar religar, olhar alguma peça, fazer uma manutenção. Olha isso com carinho, entendeu? Eu acho que assim, dica bem básica, para a gente não se aprofundar muito, eu ficaria nessa linha. E fique atento às novas oportunidades que vão surgir. É triste Porque dizer. elas vão surgir, né? Porque elas vão surgir, né, Maurício? É triste dizer, mas assim, um amigo me falou uma frase há muito tempo atrás que eu acho muito importante. O mundo dos negócios é um mundo do mal. Não adianta você pensar que não é. Então, assim, vai ter gente quebrando, é um momento. Infelizmente, ele não fez a lição de casa lá atrás, então pode virar uma oportunidade para você. Né? Você entrar num novo mercado, pode surgir uma nova oportunidade. Como disse o Dionei e o Ricardo, vão ter várias nacionalizações. Aproveite, não perca a oportunidade. Não entre nessa de vender com prejuízo, mas vá no seu limite. Vá no seu limite. Estude muito bem seu processo. Né? Procure profissionais como você, Fernando, ou o próprio Senai. Use essa ferramenta para melhorar o ambiente de trabalho, para reduzir custo, para melhorar sua produtividade, para diminuir seu refúgio. Enfim, é o momento de se pensar diferente nos mínimos detalhes. Eu acho que não tem mais conselho do que esse para dar. Agora, pense no seu funcionário e na sociedade, não se esqueça disso. Hoje um líder ele pensa na sustentabilidade não só do seu negócio, mas na sustentabilidade da sociedade. Né? Minha mulher um dia me falou o seguinte, ela estava ouvindo passarinhos aqui onde eu moro. Então assim, a natureza está agradecendo, o meio ambiente está agradecendo, quem sabe é uma oportunidade de a gente aproveitar para se preocupar também com o meio ambiente, com a sociedade. Não estou aqui querendo fazer o politicamente correto, não. Tá? Longe de mim isso. Sempre fui bem assim, direto no que eu penso. Então, assim, o líder tem que pensar diferente nos detalhes para essa retomada. Essa é a oportunidade que eu vejo. Eu concordo com você e eu acho que você foi muito feliz aí nas suas colocações, porque de verdade, se você não fizer isso, pensar no todo, você não tem como fazer. Agora, tem uma dica mais importante do que tudo, que eu acho que esse é um ponto fundamental, que tem alguns colegas que, para manter volume, acabam trabalhando na linha de corte tempo integral. Esta não é o melhor caminho. Se você não tiver uma margem de lucro confortável para que você possa ter saúde financeira, ter suas dívidas controladas, ter seu histórico, você nunca vai ter essa oportunidade, né, Maurício? Não, é o que eu falei, vá no seu limite. Agora,
Cada um tem que olhar o seu negócio para que ele seja sustentável. Como eu falei, sustentabilidade do seu negócio, sustentabilidade da sociedade, né? Eu vi o Sérgio colocando aí que a opinião dele é sempre estar atento às mudanças. Eu também acho, né? Toda mudança, uma frase que eu tenho para mim, que é uma frase do meu sócio Luiz Antônio, é o seguinte: nenhuma mudança, nenhum fato que acontece em qualquer momento é para pior, sempre é para melhor, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo agora, nós vamos tirar muita coisa boa dela. Se alguns vão ficar no caminho, sinto muito. Alguns é uma fatalidade, mas muitos é porque não fez o seu lição de casa, o seu dever de casa, que é o que você acabou de falar, né? Vender abaixo do limite aceitável e sustentável dá no que vai dar se alguém não conseguir sobreviver a isso. É não zelar pelo negócio, pelo equipamento, pelo seu empregado e não ter sustentabilidade no seu negócio. Ser sustentável não significa sobrar dinheiro para ter luxo. Ser sustentável é o que a própria palavra diz. É fazer com que a empresa possa se sustentar num momento desse, né? Eu acho que é isso. Perfeito. E assim, nós estamos chegando já, o tempo passa muito rápido, né? O assunto é interessante de falar, né? Uhum. E eu queria aproveitar que você tem essa, além de ser empresário, tem essa visão do associado, do associativismo, da federação, da união dos empresários. E eu queria que você falasse para os nossos amigos que nunca se envolveram aí com essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitar a oportunidade, sobre o trabalho da Ciesp, o que ela está fazendo nesse momento para os associados e para a indústria em geral da região, e como que o empresário pode procurar, como que ele pode acessar e que tipo de benefícios que essa troca vai ter. Sim. Consegue dar um panorama nisso? Sim, consigo. Como está no fim, eu vi que teve bastante gente que colocou coisas aí, né? Então, assim, se tiver alguém que quiser falar comigo, Fernando, você faz essa ponte. Quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, a gente pode falar. Né? Eu vi até na verdade, as perguntas que eles fizeram, Maurício, ao longo do seu discurso já foram sendo respondidas, né? Você falou da retomada, falou dos fornecedores, falou de quem está vivo. Então, assim, de uma maneira geral, você já foi respondendo, mas eu estou de olho aqui, de olho também nos nossos, somos mais de 65 lá no YouTube nesse momento. Legal. Aqui no Instagram também a gente está passando de 35, já mais de 65 pessoas. Então, eu estou vendo que o Martin falou aí alguma coisa, né? Daí tem que pensar nas oportunidades, nós falamos. Meu filho falou da adaptação, ele está aí também, eu também concordo com ele, eu acho que é a oportunidade de se adaptar, não só como empresário, mas também como ser humano, e nós temos essa capacidade tranquilamente. Com relação ao Ciesp e à Fiesp, né? Eu acho que a gente tem um trabalho, eu vou até ler aqui para ficar mais fácil, que as pessoas podem usar, todo mundo que está aí pode usar. Se ele entrar no site da Fiesp, né, www.fiesp.com.br, vai lá ver um link que tem a indústria versus X coronavírus. Ou pode entrar direto, coronavírus.fiesp.com.br. Nós fizemos um trabalho do seguinte, todas as áreas, jurídica, financeira, saúde, jurídica, financeira, saúde, política, todas as áreas têm um quadro onde qualquer pessoa pode entrar lá e tirar dúvidas sobre as mudanças que estão havendo no mercado. Seja na economia, por exemplo, que tipo de financiamento o governo está disponibilizando, para qual categoria? A que teve mais ele conseguir esses valores. Jurídica, a questões trabalhista, quais os modelos que o governo liberou, qual é a MP, aí tem também um FAQ, ele pode mandar perguntas, nós estamos com mais de 100 pessoas à disposição só respondendo questionamentos, claro que o nosso foco é a indústria, mas nós também pensamos na sociedade. A nossa entidade hoje, por exemplo, o SES em Guarulhos, forneceu em maio 4.200 marmitas dia para as pessoas carentes. Em junho nós vamos fornecer 2.500 refeições dias para as pessoas carentes. Então, assim, nós também temos um foco na sociedade. Então, se entrar lá no nosso site, Indústria versus Coronavírus, também, não sendo indústria, vai poder conseguir as informações necessárias para
de informações para que possa passar por esse momento usando ferramentas tanto do governo como de empréstimos, enfim. Né? Eu acho que o CIESP está fazendo isso. Então nós estamos preocupados com a sociedade, fornecendo ferramentas e informações, que é o mais importante. Né? Eu acho que é isso. Legal. Fora as doações que nós estamos fazendo muita doação de álcool em gel e máscara. E assim, pessoal, protocolo, por menor que você seja, por menos funcionários que você tenha ou por mais que você tenha, cumpra os protocolos básicos, álcool em gel, máscara. A Diecast hoje, na retomada, nós retomamos hoje a operação, só como exemplo, também como ajuda, nós fizemos 4 máscaras, entregamos 4 máscaras por funcionário. Essas 4 máscaras é o seguinte, eles vão usar meio período com uma cor, meio período com outro. Como todas são pretas, porque é uma fundição, tem na aba dela 4 cores diferentes. Verde, amarelo, vermelho e azul, se eu não me engano. E cada período indica uma cor que tem no quadro. Então, álcool em gel, tanto para ele ir para casa, máscara, todos os protocolos básicos da OMS. Garanta isso ao seu colaborador. Nessa temperatura dele, um termômetro hoje, rapidinho, Fernando, você que já está olhando o tempo, um termômetro hoje digital, para você controlar a temperatura. Nós temos tempo, temos 8 minutos. Termômetro hoje digital, para você controlar a temperatura, começa com R$130, você compra pela internet, funciona bem. A Diecast comprou pagou R$500, tá? Ele consegue armazenar 60 medições. Então eu posso receber 60 pessoas, armazenar a medição, e eu vou só adotando os nomes de quem vai entrando, eu consigo monitorar dia a dia como está a temperatura do meu colaborador. Com R$500. É um termômetro. Eu tenho mais de 100 empregados. Então você compra um termômetro hoje, com R$200, você consegue contribuir com a sociedade. Isso é para o importante para a empresa, mas também é importante para a sociedade. Entendeu? Um funcionário nosso hoje, todos os funcionários estão monitorando por WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. Né? Nós estamos monitorando todos aqueles. Todo dia a gente pergunta e acompanha. Alguém da família foi contaminado? Se foi contaminado, não vai voltar para a operação. Vai esperar os 14 dias. Nós vamos monitorar. Gente, não é difícil, é fácil. E eu estou falando de uma empresa de médio porte, eu posso chamar a nossa empresa. São 120 colaboradores. Então, assim, não é impossível. E como você disse, Fernando, nós somos todos sócios executivos. Então, hoje, na administração da empresa, até o nível de liderança, nós somos em 16 pessoas. Então, até o nível de líder de fábrica. Entre presidente, direção, coordenação, enfim. Então, assim, isso é proteger o ambiente de trabalho, mas também proteger a nossa sociedade, a nossa família. Perfeito. Aí, Maurício, a gente está chegando aqui à nossa parte final. Só gostaria de agradecer então aí a Carlos Barbosa, o Fábio Guerra, o José Roquete e toda a moçada que estava com a gente aí. Também a Nívia Colim, que deve ser da família também, né? É a esposa, né? A Nívia Colim está aqui com a gente. O seu filho que você falou também já participou aqui com a gente também. Uma moçada aqui do Brasil inteiro. A gente tem aqui o Andrei Vivian, tem muita gente aqui, o Ricardo Pugliese, o Robson Barbizão lá de Monte Alto, o Sérgio Matos. Então toda essa galera. Pessoal, não vou mais tomar o tempo do Maurício. Maurício, agradeço demais a você por essa oportunidade, por estar aqui com a gente. A gente está com bastante conteúdo aí para a área de fundição também, a área depois a gente vai conversar um pouco mais, mas eu vou disponibilizar aí bastante conteúdo e agradeço demais a você pela disponibilidade, segunda-feira, esse horário. Imagina. Você trabalhou bastante. Parabéns a você pela pessoa que você é, pelo empresário e pela dedicação aí pelo setor. Tá bom? Obrigado a você, parabéns pelo trabalho. Eu sei que você está investindo nessa nova área aí, bem bacana. Conheço a sua capacidade, o jeito que você opera, que você ficou com a gente há alguns meses, né? Comeu bastante com a gente, conversou bastante, a gente acabou se aproximando bastante, né? Eu acho que você viu o jeito da Diecast. Para quem conhece a nossa empresa,
sabe que a nossa empresa é uma empresa, sinto falsa modéstia, mas assim, é uma empresa diferenciada, né? Eu acho só assim, eu queria deixar a mensagem que você falou. Se alguém acredita nisso tudo que eu falei, que é verdade, a Diecast está lá para qualquer um visitar. Você sabe, Fernando, eu não fiz marketing aqui, né? Muita gente que está aí no canal me conhece. Então, assim, nós começamos um processo longo. Levou, diria para vocês que levou 2006. Nós estamos em 2020, 14 anos. Só que, olha só, uma baita crise dessa, claro, nós estamos preocupados, estamos com dificuldade financeira, talvez vamos passar, mas nada traumático. A nossa empresa não quebra, a nossa empresa não fecha. Justamente por causa desse trabalho, nós investimos em equipamento, depois nós investimos em pessoas, depois nós investimos em pessoas, depois nós investimos em pessoas. O equipamento foi fácil. E é difícil estar sendo as pessoas. E a sua equipe é uma equipe fantástica. E parece que quanto mais você recruta pessoas boas, mais pessoas boas vêm e o time entra numa sintonia e é muito legal. Então, um grande abraço a você e a sua equipe, a Sérgio Rosa, a Márcio, quem mais seu vizinho, seu vizinho. Meu vizinho soluísta, está me devendo uma visita depois do corona. Tá, grande abraço. Aquele torresmo lá, né? Aquele torresmo. E as carroças, nós temos que fazer um passeio de carroça aqui. É isso aí. Obrigado a você, obrigado a todos que tiveram paciência de me ouvir, estou à disposição sempre. Muito obrigado. O Brasil precisa de empresários como você e como os nossos amigos que estão aí até agora. Grande abraço a você. Não esqueçam das orações. Sempre, né? Sempre importante. Grande abraço, sucesso. Obrigado. Galera, pessoal que está em casa, um abraço para vocês aí, muito obrigado.